Olá, meus amigos do Facebook. A gente vai dar continuidade agora com o vídeo 3 sobre as conversas sobre o Estado laico, sempre numa ótica de uma perspectiva evangélica, protestante. E hoje eu quero discutir um pouco da evolução da democracia, da questão do Estado laico e de como os cristãos protestantes foram importantes nesse processo, inclusive de dar direitos ou dar acesso a direitos civis para minorias. A gente vai então muito rapidamente mencionar algumas coisas desse livro aqui, A História da Democracia, e eu vou chamar a atenção também de uma passagem importante do livro C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples. Essas são as nossas referências desse encontro de hoje. E eu queria chamar a atenção que no livro sobre a história da democracia, basicamente, o autor chama a atenção para o ressurgimento da noção da democracia, porque a noção da democracia vem lá de Atenas, né, dos gregos. E essa ideia vai se reforçar muito fortemente a partir do século XVIII por causa dos processos da evolução histórica de dois países e de duas revoluções, a Revolução Americana e a Revolução Francesa. São as duas grandes referências sobre os processos de democracia e da evolução da democracia e dos valores democráticos. Inclusive trazendo consigo uma ideia, que é o ideal democrata, o ideal da democracia. Essa defesa, além do modo de governo, esse ideal para uma sociedade. Então, tudo isso é entronizado ali no século XVIII, no final do século XVIII, com os processos de Revolução Americana e Francesa, e evidentemente que isso faz com que haja uma série de desdobramentos a partir desse momento, com os problemas que foram surgindo. Por exemplo, no caso dos Estados Unidos, e eu vou me centrar mais nos Estados Unidos, depois eu vou mencionar o C.S. Lewis que fala um pouco da Inglaterra. No caso dos Estados Unidos, eles tiveram que lidar com o problema de escravidão, os movimentos anti-escravidão, os abolicionistas, os modelos, os movimentos sufragistas para dar igualdade de voto a mulheres e a negros, a incorporação deles no sistema eleitoral. E isso tudo foi um processo muito longo de construção e de conquista. Quer dizer, a questão da igualdade de direitos civis básicos para os negros é uma questão da segunda metade do século XX, em que um cristão muito importante, um reverendo batista Martin Luther King, é peça-chave nesse movimento de direitos civis. Então, é muito interessante olhar na história americana que, mesmo nos movimentos sufragistas, haviam várias uniões cristãs que apoiavam essa ideia. Havia várias uniões cristãs que apoiavam o abolicionismo. Por outro lado, você tinha várias igrejas no Sul que justificavam à luz da Bíblia a escravidão. Enfim, esse foi um processo que não foi trivial e que precisou de algum tempo para poder ser, digamos assim, entendido e superado algumas dessas tensões, a ponto de os direitos civis passarem a se tornar um valor importante para essa sociedade. Então, efetivamente, o que eu quero só chamar a atenção, porque eu vou tratar sobre isso mais adiante, daqui a 2 vídeos, é porque eu vejo numa parcela do movimento eclesiástico brasileiro, e alguns deles são batistas, o que me deixa um pouco chocado por causa da importância dos batistas na questão do Estado laico, é essa confusão do que eu mencionei ontem, no vídeo de ontem, de coisas da esfera da vida privada com as coisas da esfera pública. E tentar fazer insinuações de que quem defende direitos civis para aqueles que não são ou que não comungam da nossa moralidade revelada estão, digamos assim, dando espaço para a iniquidade. Existe isso em discurso por aí de gente importante. E essa confusão ela é muito grave, porque dela saem derivações de posições que, na verdade, são questionáveis. Então, é preciso tomar muito cuidado com isso. Então, o que eu quero chamar a atenção é que eu posso perfeitamente ser um defensor da família tradicional,
aqui em casa eu oro com as minhas filhas, leio a Bíblia para as minhas filhas, a gente tem uma construção de visão de criação de família particular, que é guiada por essa moralidade revelada. Isso é uma coisa. Uma outra coisa é eu querer impor a minha moralidade revelada ao restante da população. E nesse sentido, eu quero chamar a atenção que uma coisa muito básica, que inclusive era tabu algumas décadas atrás e hoje em dia foi completamente degenerado, inclusive as igrejas estão lidando muito mal com isso. Há uma epidemia de divórcios na igreja e isso hoje é uma coisa normal dentro das igrejas. Está longe de ser anormal, inclusive boa parte desses líderes que misturam o Estado com a religião casam, terceiro, quarto casamento, aqueles candidatos que mais agradam a ele, como se isso fosse uma coisa normal do ponto de vista bíblico. Isso é tolerável, mas outras coisas, por exemplo, não são. Por exemplo, a questão de casamento homoafetivo, por exemplo, direitos de casamento a casais homoafetivos. Só para mostrar o tamanho da complexidade que há. Se um digamos assim, é contrário à palavra de Deus, o outro também é. E aí? E por que eu estou escolhendo apenas um? Tem muitas questões que são desdobráveis, que a gente precisa tomar muito cuidado. Mas essa questão do divórcio, ela é muito interessante, e o C.S. Lewis, que para mim é realmente, aí no século XX, é um dos grandes pensadores cristãos. Esse livro dele, ele trata sobre vários temas. Eu vou retomar, inclusive daqui a 2 vídeos, uma visão sobre a moralidade social cristã, que tem muito a ver com o que eu estou conversando nesses últimos instantes aqui, segundos, minutos. Em que ele vai dizer o seguinte, ele vai tentar falar um pouquinho no capítulo que ele trata sobre casamento e tudo mais, ele vai falar sobre o divórcio. O divórcio era um problema, porque era proibido por lei o divórcio. Estamos falando aí dos anos 40 no Reino Unido, na Inglaterra. E basicamente ele vai falar o seguinte, eu quero ler textualmente, porque essa distinção ela é fundamental, que é aquilo que Calvino já pregava lá atrás e que o Roger Williams, como eu mencionei aqui, essa coisa de você, na verdade, separar Estado de religião e dar grande valor às liberdades religiosas e às liberdades individuais de uma sociedade. Isso digamos assim, é recuperado nessa passagem aqui do C.S. Lewis. Então, ele está falando sobre o divórcio e ele fala o seguinte, olha, eu gostaria de esclarecer uma distinção entre 2 coisas que geralmente se confundem. Uma delas é a concepção cristã de casamento e outra, completamente diferente, é se os cristãos, enquanto eleitores ou membros do parlamento, devem impor sua visão de casamento sobre o restante da comunidade, incorporando essa visão às leis estatais que regem o divórcio. Um grande número de pessoas parece pensar que, se você é cristão, deve tentar tornar o divórcio difícil para todo mundo. Eu não penso assim. Pelo menos creio que ficaria bastante zangado se os muçulmanos tentassem proibir que o restante da população tomasse vinho. Minha opinião é que as igrejas devem reconhecer francamente que a maioria dos britânicos não são cristãos e, portanto, não se deve esperar que levem uma vida cristã. Deve haver 2 tipos distintos do casamento. Um governado pelo Estado, com regras aplicáveis a todos os cidadãos, e outro governado pela Igreja, com regras que ela mesma aplica a seus membros. A distinção entre esses 2 tipos deve ser bastante nítida, de tal forma que se saiba sem sombra de dúvida quais casais são casados pela Igreja e quais não. Aí, isso resolveria o problema de uma maneira muito simples. Agora, deixa eu fazer uma pergunta, já que tem vídeos de pastores importantes e que são influencers no meio evangélico brasileiro. Alguém condenou e disse que C.S. Lewis era fechado com a iniquidade por causa dessa passagem? Eu ouso dizer o seguinte, ele é mentor da pessoa que eu mais respeito no meio evangélico em toda a minha vida, que já faleceu, que é da família da minha esposa, e que tinha nele o maior mentor espiritual e intelectual da vida dele. Prestem atenção como é que a gente tem que tomar cuidado com certas abordagens que aparecem e que elas são desconectadas com a visão histórica
da evolução dos evangélicos nesses últimos 500 anos. Enfim, o que eu tinha para dizer nesse vídeo de hoje é que, do ponto de vista histórico, essa evolução da democracia e essa luta por direitos civis é um fato e vai continuar sendo assim. É isso, a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Um grande abraço, um beijo no coração.